Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que ele vai te impactar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma mãe de dois anjinhos, mas eu não vou falar muito, eu vou deixar ela falar. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda, Rafa Campos. Obrigada, obrigada, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, a todo o pessoal aqui também, a equipe, e me apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de mim. Meu nome é Rafaela de Campos, tenho 28 anos, sou mamãe atípica, mamãe solo também. Os meus dois filhos, eles têm síndrome de Down, e o meu filho mais novo usa uma tráqueo. E hoje a gente vive uma rotina completamente diferente. Antes de ser mamãe era um mundo completamente diferente, e hoje o meu mundo é um mundo novo, um mundo azul, e esse mundo cheio de novidades E grandes desafios, né? e muitos Grandes desafios. desafios. Mas vamos lá, se você pudesse escolher uma frase para definir a sua pessoa, a sua vida, qual frase seria essa? Para me definir, hã, nunca desista dos seus sonhos. Poxa, essa eu gostei. Eu senti impactado aqui. Essa ficou legal. Então, nunca desista dos seus sonhos. Então, vamos lá, vamos começar já numa parte mais difícil. E eu quero que você fala, por que que você sentiu o desejo no seu coração de compartilhar a sua história? Qual foi o momento dessa virada de chave? Essa virada de chave, ela já aconteceu muito tempo atrás, desde quando eu tive o meu primeiro filho, né. Como eu falei, é um mundo novo, e eu vejo que eu posso ser a voz para outras mães atípicas, mães solos, até pais também, que às vezes são solo também, né. E desde então eu soube que Deus estava me usando como instrumento para poder levar para as outras mães, para os pais, enfim, para todas as pessoas essa energia, essa vontade de vencer na vida, de superar os desafios, de não desistir, porque hoje em dia a gente às vezes pensa em desistir, né, de algumas coisas, porque os desafios são grandes. Eu já passei por muitos desafios, eh, lidando com saúde, né, e quase já perdi o meu filho várias vezes, então aquilo ali para mim foi um baque. Então quando a gente lida com essa situação de saúde, a gente tá no hospital, a gente vê outras pessoas, a gente acha que o nosso problema ele é grande, mas tem outras pessoas que têm problemas maiores. Então, eu tive essa virada de chave já há um tempo e eu pensei que eu posso ser essa voz para essas pessoas também, né? Não só para as mães, para todas as pessoas, mas principalmente para as mães atípicas, que elas precisam de muito apoio. Legal, eu acho isso bem interessante. E como é que foi se deparar com os desafios pessoais, tipo, ter um filho, que veio diferente e ainda manter uma fé? Você em algum momento teve raiva, falar: "Deus, por que que você me mandou esse filho desse jeito?" E depois você simplesmente amou e abençoou, fala: "Nossa, agora eu entendi, é por isso." Como é que foi esse momento? Foi tranquilo porque eu já tenho esse coração, essa pureza, né? E para mim, nascendo do jeito que ele nascesse, eu ia amar ele de qualquer forma. Eu já amava ele antes de conhecer ele, né? Na minha barriga, eu já amava ele. Então, esse amor, ele aumentou. A preocupação veio porque é uma demanda muito maior, né? Imagino. Então, como eu falei, um mundo novo. Uhum. Mas eu me apeguei mais ainda em Deus, me apeguei mais ainda na espiritualidade e, e foquei nisso. É, realmente, né, se você se revolta, o caminho é pior, né. Sim. Eu não me revoltei, em nenhum momento eu questionei Deus, eu agradeci Ele, porque eu sei que Ele me escolheu para isso, né. Não, isso Ele me é escolheu para essa função. E tem até uma frase que diz assim, né, Deus ele não escolhe os capacitados, né, ele capacita os capacita os escolhidos. escolhidos, e eu sinto isso muito forte em mim. Isso é legal, isso é sensacional. A gente está realmente diante de uma pessoa aqui que, com tanta dificuldade que passa e tem vivido, ainda está irradiando, vontade. E isso é legal. Sim. Inclusive, o que que você diria
que foi o fundo do poço? Vamos dizer assim: "Nossa, cheguei no fundo do poço", porque assim, convenhamos, ninguém consegue chegar onde você chegou hoje sem ter passado por um mau bocado, né. Então qual foi o seu fundo do poço e como você fez para se reerguer? Então, primeiro eu tive o Davi Luca e depois veio o Lorenzo Miguel. Aí o Lorenzo Miguel, quando ele nasceu, ele ficou internado, ele não ficou comigo, então já foi uma coisa completamente diferente, né, quando o filho nasce, fica ali no quartinho com a mãe, então ele nasceu, já teve que ir para o hospital, ficou internado, eu tive depressão pós-parto. E Hum, aí foi a partir disso aí que eu entrei nessa bolha, né, nesse fundo do poço. Eu me sentia bem sozinha, apesar de ter muitas pessoas do meu lado me ajudando, o apoio. legal, eu ia perguntar sobre isso também, você teve esse apoio inicial? Tive o apoio básico, né, mas eu tive a minha mãe que sempre me ajudou e me ajuda até hoje, tanto que ela tá lá com os meus filhos agora. "Obrigado mamãe". Obrigada mamãe, obrigada Davi e Lorenzo. E eu tô muito feliz, assim, de ter conseguido vencer isso, porque é uma questão de escolha, né, a Sim, gente decide. Claro que às vezes a gente não tem forças, às vezes a gente precisa de apoio, de pessoas do nosso lado. E mesmo quando às vezes eu não tinha esse apoio, eu me apeguei a algo muito maior, que foi Deus. E ele me tirou de lá. Ele me ajudou, eu venci remédios, eu tive que tomar remédios, né, porque depressão não é brincadeira, né. depressão, e crise de ansiedade também, então me dava bastante crise de ansiedade. E foi muito bom, porque eu aprendi com isso, né. Não que eu agradeço passar por isso, né, mas eu acho que a gente tem que agradecer, porque quando a gente vence um obstáculo, a gente tem que estar muito feliz com isso, porque imagina, a gente superou, a gente venceu aquilo, né. É, A gente tá mais forte e a gente pode ajudar outras pessoas. A gente pode passar isso para elas que elas não precisam desistir, né, que é tudo bem estar mal, nem todos os dias a gente vai estar bem, mas vai passar, a gente tem que se apegar em Deus. acho isso bem importante. Afinal, não existe vitória se não tiver uma guerra. Primeiro a gente Exatamente. guerreia e depois a gente regozija da vitória. Sim. Legal. E você falou que Deus preparou encontros que reacenderam o teu projeto. Você disse que já virou essa chave tem muito tempo, estava a chave parada e na nossa conversa ali, na história que você enviou para a gente, você disse que Deus reacendeu esse projeto através de pessoas. Como você percebeu que esse era o caminho certo, de você se expor, de você falar um pouco da sua dificuldade? Então, eu uso muito as redes sociais para falar as coisas que eu penso. E os vídeos que eu faço, as legendas, é tudo pensado, é tudo, orado, assim, eu oro, converso com Deus, ele vai trabalhando em mim para que depois eu possa passar aquilo para as pessoas, para o público, para as pessoas que todas as pessoas que me acompanham. E muitas dessas pessoas, elas me impulsionam, elas falam: "Ah, que legal aquele vídeo que eu vi". Aquela legenda que tu escreveu, foi muito bacana, aquilo lá me ajudou, aquilo mudou o meu dia. Então aquilo ali também foi dando um gás, né, que às vezes a Com gente fica certeza. assim, né: "Será se eu tô fazendo a coisa certa?", né, "Será se eu tô alcançando as pessoas certas?", mas a gente lança ali e a gente não sabe quem vai alcançar, né. Mas sempre vai alcançar quem tem que assistir, quem tem que ver e ler ali a mensagem. São as sementes, né, As parábola do sementes. semeador, a gente lança a semente, né, Uhum, cada um tem um terreno para receber essas sementes e uhum. sabe o que faz com ela. Falando um pouco da sua profissão, hoje você é massoterapeuta. Sim. Como você consegue encaixar a vida de massoterapeuta e dos filhos ao mesmo tempo? Conta com a sua mãe para cuidar da criançada enquanto você trabalha. Então eu não consigo. Hoje em dia eu tô parada. Eu sou formada no curso técnico de massoterapia, estou fazendo faculdade de educação física, Legal. mas na massoterapia hoje eu tô ali estacionada, não desisti, não vou desistir, mas no momento eu tenho as minhas prioridades com os meus filhos, né, que terapia, escola, todas essas funções, É uma né, de rotina corrida. consulta, pediatra, e a faculdade também, ela me exige um pouco, né, cuidar de casa, ser dona de casa, né. Então todas essas funções ainda não me permitem eu estar me dedicando totalmente à massoterapia. Mas é uma coisa que
ela vai agregar no que eu tô fazendo hoje, né. Legal, isso é legal. Porque realmente eu acho que é uma vida muito difícil. Eu acho que das coisas mais difíceis que você disse aqui hoje é cuidar de casa, ser dona de casa. É. Gente do céu. Eu acho que é a parte mais difícil, quando a minha esposa teve o nosso último filho agora, nossa bebezinha, eu Uhum. fiquei praticamente 2 meses encostado em casa ajudando, porque a gente tem 3 filhos, Nossa, são e o 3. nosso o do meio, ele tem 1 aninho, então foi um em seguida do outro, a gente tá com 2 bebês em casa. Tirei 2 meses para cuidar e eu estava fazendo os trabalhos de casa. Meu Deus, eu tiro o chapéu. Você é mulher que cuida do seu lar, que escolheu, tá? Não é coisa de mulher, eu como homem também faço, mas parabéns pra você. É algo realmente que é de tirar o chapéu. Escolher ser mãe entre tudo isso, ainda mais tendo essa dificuldade de ter filhos que necessitam de mais atenção, parabéns. Parabéns. Realmente é Sim, algo muito que obrigada. merece. E se você não tem filhos, não tenha medo. É bom. Tem uma dificuldade, mas é muito bom, não é, Rafa? Sim, sim, sempre vai ter as dificuldades, né. Muitas pessoas perguntam assim pra mim: "Ah, mas como é que é a tua vida agora, né?". Eu me batizei nas águas, eu tive essa decisão também, eu fui lapidada antes por Deus, até ter se concretizar, e é um processo, né. Isso é legal. E como que a fé se conecta na sua vida hoje? Suas crianças vão na igreja também, ou só você? Como é que é levar elas? Como elas se dão com as demais crianças? A gente costuma ir. A gente vai hoje a gente vai numa igreja que tem salinha kids, que isso é uma coisa muito importante também, né. Com certeza. Então, eles adoram ir. Quando eles sabem que a gente já tá indo na igreja, eles ficam felizes, a gente chega na igreja, eles começam a dançar, Que eles legal. interagem com as pessoas. Eles têm o jeitinho deles, né, as particularidades deles. Um fala mais, outro fala menos, e um dá mais carinho, mais abraço, o outro já é mais tímido, mas eles adoram, assim, todas as pessoas que vêm até eles, que cumprimentam eles, eles dão aquele amor, né, aquele amor de sobra que eles têm, eles dão, eles distribuem, assim, eles são incríveis, eles se ajoelham, eles oram, eles louvam também, e muita gente fica muito feliz quando a gente tá lá, que é desafiante, né, é muito o trabalho, né, desafiador, né, estar lá, né, ir É, até lá com os 2 sozinha, sim, mas sempre tem alguém, Deus sempre coloca uma pessoa no caminho para ajudar. para ajudar, realmente. Eu com 3 já tenho uma dificuldade. Imagino com filhos que precisam de um pouco mais de atenção e cuidado. Sim, o meu menino ele tem a tráqueo, né, então essa questão da tráqueo precisa andar sempre com um aspirador, e ele já é pesado, né. Então tu imagina, tá ali com os 2 meninos, uma bolsa, um corre para um lado, um corre para o outro, Nossa, e é aquele trabalho, né. Muita gente falava assim: "Não, não desiste, vai, a gente sabe que é cansativo, mas vai". Hoje, assim, eu já não vou mais tanto como eu ia antes, né, por causa do inverno também, sim, mais né. difícil de A sair, ainda gente mas a mais com gente não tanta coisa. deixou de acompanhar, né, o culto, a gente não deixou de ter a nossa fé, né, e a gente continua seguindo nesse propósito, um pouco mais distante, mas continuando no caminho. Qual que é a idade atual dos seus filhos? O Davi Luca, ele tem 7 e o Lorenzo tem 5. Teve eles com 2 anos de 2 diferença. anos. Legal. O Davi, ele nasceu dia 25 de agosto e o Lorenzo 25 de julho. Que legal, até o dia foi igual. Uhum. Isso é divertido, que quase foi 1 mês de Um mês diferença. de diferença. Que divertido. Uhum. Agora manda uma mensagem para eles no futuro. Ai, olha, filhos, a mamãe primeiro quer dizer que ama muito vocês, e se a gente chegou até aqui é porque a mamãe nunca desistiu, a mamãe batalhou muito pra gente chegar até aqui, e vocês são merecedores. Vocês merecem o mundo, e a mamãe vai fazer tudo por vocês. É isso aí. Isso é a parte crucial da vida, a gente ter alguém que apoia, a gente ter alguém que Que luta pela acredita, gente, que né. A acredita. gente precisa de pessoas que acreditam na gente, né. Exatamente. Inclusive, falando de pessoas que acreditam, você fala muito sobre ser inspiração. Mas o que que na prática é viver para ser inspiração?
ajudar as pessoas também, né. A gente precisa de ajuda, mas a gente também precisa ajudar as pessoas, ser apoio para elas. E às vezes eu vejo pessoas que precisam de algo, eu quero fazer isso por elas, às vezes eu também preciso de alguma ajuda, mas eu não deixo de ajudar alguém porque eu tô passando alguma necessidade. Mesmo na necessidade eu olho para o outro com empatia e continuo fazendo o que eu tenho que fazer, que é ajudar as pessoas. Eu sei que eu não posso abraçar o mundo inteiro, mas tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu tenho muitas coisas na minha mente, de ajudar as crianças, muitas coisas vêm acontecendo na minha vida, assim, me levando para esse caminho de não desistir desses planos e projetos que eu tenho para ajudar as crianças. Isso é Então, legal. eu acho que é um pouco disso, né, ajudar os outros. A gente precisa fazer essa, como é que eu posso falar a palavra? Fugiu a palavra agora. Conexão, Conexão, não sei, caridade, caridade, caridade. Conexão necessário. também, Eu acho que conexão é muito importante praticamente em tudo que a gente faz na vida, né? Sem conexão a gente sim. não cresce, simplesmente, tanto no âmbito físico, profissional ou espiritual. Eu acredito muito nisso. Mas qual conselho que você daria para alguém que está passando por um momento de não aguentar mais? Vamos lá, às vezes alguém está assistindo aqui e está falando: Meu Deus, eu não estou aguentando, tá muito difícil, né? Eu não sei de onde buscar mais inspiração. O que que você fala para essa pessoa? Primeiro respira fundo, respira 3 vezes, 4 e silencia. Às vezes a gente precisa silenciar a nossa mente, às vezes a gente precisa silenciar as coisas ao nosso redor, para a gente poder se ouvir, né. O mundo anda muito apressado, muito barulhento e a gente quer estar seguindo o mesmo fluxo do mundo e a gente precisa entender que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu processo. A gente não precisa seguir todas as coisas que estão acontecendo, a moda, a gente não precisa seguir o outro porque o outro tem carro e eu quero ter um carro agora. A gente tem que entender que o tempo de Deus ele é perfeito e todas as coisas acontecem no tempo dele, no tempo certo. Então, respirar fundo, silenciar, orar, se conectar com a sua espiritualidade, que é bem importante, né? Eu não venho aqui para falar de religião, eu venho aqui para falar da fé, né? Então é isso, eu acho que a pessoa ela tem que se apegar a algo maior. Eu acho que sozinho não dá para fazer nada. Sozinho não, né? A gente É, precisa buscar algo maior e querer, né? A gente tem que querer. principalmente isso, né? Falar assim, não, vamos dar um tempinho aqui, vou respirar fundo, mas eu preciso sair de onde eu tô agora. Eu Sim, preciso, né, dar alguns passos aí. E se precisar de ajuda, não tenha vergonha. Busca alguém. exato, exato. Eu sempre ouvi muito isso. Rafa, não negue ajuda. E quando eu ouvi isso, eu nunca mais neguei ajuda. Mesmo não passando mais necessidade, como eu já passei, de muitas pessoas me ajudar com cesta básica, de pessoas aparecerem na minha casa e me fazer um pix. Hoje eu passo por algumas situações difíceis, mas hoje eu também posso ajudar outras pessoas de, de formas diferentes. Mas a gente sempre pode ajudar alguém, às vezes com uma palavra, um abraço, um gesto. A gente tem que fazer a diferença no mundo. A gente faz a diferença no mundo, pondo a cara a tapa, né? Seja para Sim. ajudar, seja nas redes sociais. Inclusive, já entra na próxima pergunta. Qual que é o próximo passo da Rafa? Você pretende montar um podcast? Tem algum projeto para ajudar as crianças? Quais parcerias você vai fazer? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu tenho um programa de podcast que eu já lancei, foi bem no Dia das Mães, porém aconteceram várias coisas na minha vida que me fizeram estacionar, mas não desistir, né. E eu senti que eu devo continuar. Quando eu encontrei com vocês lá no Conecta. Conecta, eu senti que aquilo ali era Deus falando comigo: "Ó, não desiste", Tá aí sabe. a Tá aí a oportunidade. oportunidade e sempre tem pessoas que vão acreditar na gente, no nosso potencial, né, isso é importante, como a gente já falou ali, né, a gente precisa de pessoas que acreditem na gente. Sem dúvidas. E é, e eu tenho sim, eu tenho projetos, eu tenho muitos sonhos,
e eles aos pouquinhos eles estão se concretizando e tá fluindo, tá acontecendo. Tem um projeto que eu quero sim fazer com crianças, elas são o futuro da nação, então a gente deve focar nas crianças. Sim, com certeza. Elas são o futuro, né? Se a gente Sim, cuidar dessa geração, a gente cuida do futuro mundo, sim, a gente né? precisa cuidar delas para cuidar do resto. Exatamente. Isso é legal. E se alguém quiser acompanhar a sua história hoje, onde é que te acha? Como é que pode te procurar nas redes sociais? Então, se você quiser me encontrar nas redes sociais, saber um pouquinho mais da minha história, conversar comigo, quem sabe fazer uma parceria, o meu Instagram é sou Rafa Campos e todas as outras redes sociais é sou Rafa Campos. Você consegue me encontrar super fácil. Legal, fica mais fácil de, Sim, de, de achar ali dentro das grandes big sim, techs, né? sim. A foto de perfil também, quase todas elas são iguais. Bom, É, identidade, aham, mais fácil. Não, legal. Então, assim, a gente falou um pouco da história triste, a gente não quis aprofundar muito, porque é triste e a gente é, choraria aqui, nós dois juntos, né? Ainda mais eu sendo pai, sabendo de perto como é, muita dificuldade. O que tu falou lá no início, de ir ao hospital, né? Eu passei por causa da bronquiolite, o meu do meio, ele foi para o hospital, a gente quase perdeu também. E eu tava lá dentro do hospital com meu filho vive ou morre, quase sendo entubado, e eu olhava para o lado, tinha uma mãe com um filho sem um pulmão, tinha uma mãe com um filho com muito mais dificuldade, e é bem aquilo que tu falou, às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é grande demais, mas quando a gente levanta a cabeça, a gente olha para o lado e fala, cara, a minha dificuldade não é que seja pequena, é sim, que ela tem um nível que Deus permitiu que eu consiga alcançar. Eu acho que Deus não vai entregar nenhuma dificuldade na mão de ninguém, sendo que a pessoa não tem capacidade, porque sim. ele capacita quem ele escolhe. Uhum, Bem o que a gente falou no início. sim. Então é isso, a gente está aqui com um tempinho para você falar alguma coisa, deixar uma última mensagem. Fica à vontade, pode falar direto para a câmera, pode falar olhando aqui, Hum, o que tocar no seu coração nesse momento, o que que você falaria para quem tá te ouvindo, te assistindo agora? que independente das lutas, das batalhas, às vezes a gente fica triste, fica para baixo, às vezes a gente entra num estado de vítima, né? E que a gente pode reverter essa situação. A gente pode mudar as coisas ao nosso redor. E basta a gente querer, basta a gente decidir que a gente quer fazer diferente, porque se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que agir diferente. E quando a pessoa ela coloca isso na cabeça, quando ela decide viver uma metanoia, né, uma mudança de mentalidade, ela alcança. Ela precisa entender que tudo começa na mente, né? E que quando a gente consegue entender isso, que é um processo também, né? Não é assim do dia para a noite, é uma construção. Ela consegue vencer na vida, ela consegue vencer os obstáculos, porque tem um Deus que é muito maior que qualquer problema. Isso é verdade. Então, eu falo muito de Deus, porque eu me apeguei muito em Deus, em todas essas fases, como você falou, se a gente fosse parar aqui, a gente poderia chorar pela minha história difícil, mas eu tô muito feliz, porque tudo que eu passei me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, eu tô feliz. Não feliz pelas dificuldades que eu passei, mas feliz porque eu escolhi olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu escolhi ter um olhar mais otimista das coisas e agradecer mais e ser feliz, independente das coisas, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está atraindo, né? Também acredito muito nessas coisas de energia, então tudo que a gente pensa, a gente atrai. Então que a gente possa pensar mais coisas boas, se apegar mais nas coisas boas e ser mais positivo. Show de bola. Então é isso. Se você tem falta de esperança, saiba, sempre tem uma luz no fim do túnel. Sim, A vida ela vai depender da maneira que você olha ela, exato. totalmente, 100%. Se você olha a vida de uma forma negativa,
a sua energia vai ser negativa. Exato. Mas se você olha, poxa, eu tenho dificuldade, eu tenho desafio, só que eu preciso deles para crescer, eu preciso deles para evoluir, você evolui e você Uhum. cresce. Ou seja, se você diz que sabe o que não sabe, de toda forma você está certo. Um grande Hum. filósofo disse isso uma vez e é uma das frases que eu mais gosto. Mas é isso, pessoal. Agradeço muito, a presença da Rafa aqui com a gente. Se você quer seguir ela, vai ter o arroba dela aí, você consegue. E se você quer aparecer num podcast, se você tem essa vontade de estar junto, não deixe de participar. Manda uma mensagem aí que a gente entra em contato com você. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço, eu tô muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Certinho. Obrigada. Sucesso. Valeu. É isso aí.